E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma aula hoje, digo que é a primeira aula de fato do nosso curso aqui, para quem está iniciando na atividade de leite. E nessa primeira aula eu trouxe o planejamento da atividade. Eu acho que é a aula mais importante para quem quer iniciar na atividade de leite, que é se planejar. Sem planejamento, você não tem como crescer, você não vai saber seus custos, seus gastos, você não vai saber nada, você vai ficar que nem segue em tiroteio, tá perdido. E meu objetivo não é que você fique perdido, é que você se encontre, se ache, entenda a atividade e ganhe dinheiro com a atividade de leite, tá certo? Então eu quero que você saia dessa aula aqui entendendo que você é um empresário e como empresário você tem responsabilidade. Não é só colocar a ração, tirar o leite, né, ordenhar e tá fechado, tá tudo certo. Não, você tem que saber o que você tá fazendo ali para poder estar ganhando dinheiro. Mas para quem não me conhece, eu sou o Luísio, sou zootecnista e estou aqui para ajudar o senhor ou a senhora a melhorar a sua produtividade, ganhando mais, gastando menos. Então bora começar a nossa aula. Então o objetivo dessa aula aqui, como eu disse, é identificar o essencial antes de iniciar a atividade de leite. Você quer entrar na atividade leiteira, não sabe, está perdido, o que é que eu faço, meu Deus? Então assiste essa aula aqui, tá? Um outro ponto que eu quero que você entenda, que é avaliar seu terreno, a estrutura mínima necessária, tudo o que você precisa para começar na atividade. Porque assim, não é só ter a vaca. Aí eu tenho a vaca, tenho pasto, é, não é só isso, tem mais coisa, que você pode ter a vaca, mas se você não tem um bebedouro, e aí? Leite é 90% água, tá? Então você precisa dar bebedouro, dar água para os animais. Um outro ponto que eu quero trazer aqui é compreender os pilares básicos, que é a água, sombra, pasto, que é alimentação, tudo isso. E por último, desenvolver uma visão empresarial da produção de leite, tá? Tem muito produtor que está iniciando que não tem esse desenvolvimento. Todo dia chega gente para mim querendo, Luiz, eu quero começar a atividade de leite. Aí eu falo, ah, beleza, já tem terra? Já. Eu tenho 4 animais aqui, e aí vem, eu tenho uma mega oportunidade de vida aqui para mim, que é conseguir mais 25 animais. E aí é meio anelorado, né? Falo, pô, continua com essas 4, não começa ainda não, tá? Não cresça ainda não, já que você está iniciando, você não tem nenhum ano de atividade de leite. Porque assim, muito produtor, você já sabe quando o produtor não vai dar certo. Porque ele voa, ele quer voar. Ele entra em sonho. Mas, gente, isso aqui é empresa. Empresa não é sonho, empresa é pé no chão, tá? Empresa é fluxo de caixa. Empresa é uma conta corrente separada para ela. E é isso que você tem que entender para você ter lucro na sua atividade. Então, começando, a gente vai começar falando do terreno, avaliar o terreno. Um bom terreno vai garantir uma estrutura eficiente, menor custo e maior produtividade. Se você está querendo arrendar uma terra ou algo do tipo, você tem que avaliar o terreno que você está arrendando. Ah, eu já tenho o terreno já é meu, já comprei, não tenho que arrendar, não tenho que fazer nada. Show, ótimo. Mas você tem que ficar de olho em alguns pontos aqui. Primeiro ponto é topografia. É plano ou é acidentado, tá? Por quê? Isso influencia na produção de leite? Influencia, tá certo? Quando a gente vai fazer lá uma ração, a gente tem que colocar, quantificar se o terreno é plano ou se ele é inclinado. Se ele for inclinado, a produção de leite diminui, porque o animal vai gastar mais energia ali naquele terreno, tá certo? Então, você vai arrendar, ah, o terreno ali é inclinado, ele está me cobrando X, tenta diminuir, vai negociando com ele. Isso é importante, você entender isso. Um outro ponto é sobre acesso à logística, tá? Aquela região ali, aquele terreno, você consegue ir com facilidade, você consegue ter materiais ali, insumos para alimentação, consegue ter um veterinário ali para estar atendendo você, estar atendendo seus animais. Se tiver, ótimo. Se não, veja outro terreno, veja outro ponto, tá? Um outro ponto importante é a qualidade do solo.
Isso influencia muito também, principalmente se você quer fazer uma pastagem, um pasto de qualidade. Logo depois você quer entrar com uma lavoura de milho, uma lavoura de mandioca, que também que é muito boa. Você quer entrar com a moringa. Você tem que ter solo de qualidade. É importante você saber disso. Pelo menos, se possível, uma análise de solo ali, bem rápido. E verifique também se há espaço de expansão. Se você quer arrendar, veja ali, ó, eu consigo aumentar minha área, eu consigo daqui a uns 5, 6 anos expandir meu território aqui. Então é muito importante que você observe isso quando você for iniciar na atividade. E aí vem um ponto importante, que é água, sombra e pasto. Água é fundamental, em quantidade e qualidade, tá? Esses 3 pontos são os pilares que vão garantir o bem-estar e a produtividade dos animais. Quando eu falo pasto, assim, eu falo pasto aqui com alimentação, tá? Quero que você entenda isso. Porque, assim, o pasto é a forma mais barata de se produzir. Porque quando você pensa que você vai ter que gastar com alimentação, com silagem, tudo é caro, querendo ou não. Quando você tem um pasto de qualidade ali, você já economiza. A gente vai ter uma aula aqui que eu vou falar sobre todos os pastos não, mas uma grande maioria para cada região do país, qual é mais adequado, tá certo? Agora é só o início ainda, então tô falando, mas é interessante que você entenda isso. Sombra também é muito importante para ter conforto térmico e reduzir estresse. Vaca de leite é um dos animais mais sensíveis. Se tiver muito quente, não, o animal não for adaptado àquela região, não vai dar certo. Veja bem, tem muito produtor, eu conheço muito produtor que tem gado hã, holandesa. E assim, em uma região quente que não é para ela. Para esse tipo de região, quando está no semiárido, o mais interessante é o quê? O Nordeste, em uma região quente, uma girolando, um agi, tá? Já vai ter uma aula sobre raça também. Mas você tem que entender qual é o animal mais interessante, mais adaptado à sua região, mais adaptado à sua realidade, tá? Então tenha uma sombra, sombreamento. Você não precisa gastar com sombreamento, tá? Se você analisou lá atrás o terreno, você, a sua área tem árvore, deixa a árvore para os animais ficarem embaixo da sombra. Vaca gosta muito disso. Agora tem um outro ponto que é muito importante. O que eu disse, produzir leite é um negócio, produzir leite é uma empresa. Tá? Então, faça planejamento de metas e de produtividade. Hoje eu estou produzindo X, amanhã eu quero produzir 2x, depois de amanhã 3x. Faça meta. E outra, toma decisão com base em dados e não com base em achismo, não com base no seu vizinho, tá certo? Não é porque seu vizinho está fazendo uma forma que vai dar certo para você. Não. Você não sabe como é que funciona seu vizinho, como é que tá a planilha de custo, a planilha de gasto dele. E importante, faça controle financeiro e gestão de custo. Atividade de leite é uma empresa. Você vai tirar seu salário de lá, tá? Você vai ter um salário ali dentro da atividade, no qual você tem que colocar lá um custo. Ah, tem um custo. Seu salário vai entrar em custo. Seu salário não é só lucro. Porque parte do lucro tem que ir para o gado, para você melhorar o gado, investir no gado, investir em alimentação, investir em tudo que for necessário, até instalação, e uma outra parte você pode pegar para você, tá? Você coloca assim, 70% é do animal e 30% é meu. Mas o lucro não é seu salário. Seu salário vai estar dentro ali do custo que você gasta com alimentação, com medicamento, com profissional, quando você contrata um zootecnista, um veterinário. Seu salário tem que estar lá dentro também. E junto com o salário de outra pessoa que esteja ali te ajudando, sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, tem que estar lá, tá certo? Então, quando a gente pensa em uma propriedade ideal, o que é que a gente vê assim? Tem uma imagem aqui que não está muito boa, mas que é da sala de ordem. Tinha que colocar uma sala de ordem, mas eu falei assim, ó, vou deixar essa ordem aí, porque é a realidade muito produtor, principalmente para quem está iniciando. Mas em uma propriedade ideal, o que, é que a gente tem? A gente tem pasto para os animais, um pasto de qualidade,
para você ter um pasto de qualidade, você não precisa fazer um grande investimento, não. É só você saber qual é a forrageira que está ali. Quando for fazer o plantio, fazer o pasto, tá? Isso é o mais importante. Então, vai fazer? Chama um zootecnista. Outro ponto ali, que é o quê? Tem árvore, tem sombreamento natural, não tem tanto gasto assim. Vai reduzir o estresse do animal. Outro ponto, vai fazer o quê? O manejo da de tirar o leite. Você não precisa de uma sala de ordenha grande, né, para fazer a ordenha. Você consegue de uma forma mais simples, até que seja manual. Manual é mais difícil, porque assim, dói mais nas costas, mas para quem está iniciando, tá bom. Para quem não quer ter um gasto muito grande aí, para quem tá com 5 animais, você pode fazer, tá, sem nenhum problema. Mas entenda ali que você tem que ter um lugar separado, você tem que ter um lugar limpo para fazer a ordenha, porque o leite é um material nobre. E do leite se faz manteiga, se faz queijo. Continuando aqui na propriedade ideal, a gente tem o quê? A gente tem bebedouro para os animais, tem aqui que cortou, mas a gente tem um bebedouro ali para o animal. A gente tem o abrigo dos animais. Onde é que os animais vão ficar? A gente tem também. Então você tem que ter isso. Bebedouro, tem que ter um lugar onde você vai fazer a ordenha, um lugar limpo. Você tem que ter um pasto de qualidade, tá certo? Agora a gente tem um caso simulado aqui de uma propriedade, né, que é a Fazenda Boa Esperança. Então, na propriedade Boa Esperança, a gente tem 8 hectares e 15 vacas de leite em lactação. É gerida por uma família com pouca experiência na atividade, mas com vontade de crescer, que eu acho que é a maioria de vocês aqui. E recentemente a produção de leite caiu em 30%. O que que pode ser? O que foi que fez a produção cair 30%? Vamos lá. Tem alguns pontos, né? Então, nessa propriedade falta sombra nos piquetes, então as vacas passam dias expostas ao sol, especialmente no verão. Isso aumenta o estresse térmico e vai diminuir a ingestão de alimentos. Eh, Água limitada, a propriedade depende de um poço de vazão insuficiente. Em períodos secos, os bebedouros ficam secos por horas. E o pasto degradado, então não tem rotação de cultura por piquetes, o que levou ao superpastejo, as vacas emagreceram e há necessidade crescente de ração comprada fora. Aqui a gente já observa o erro da Fazenda Boa Esperança, do porquê a produção de leite caiu. Né? Não precisa nem ver idade de vaca, não. E ó, faltou sombra. Antes a gente podia estar meio que no inverno, no outono, agora chegou o verão. E aí os animais estão sentindo mais estresse e a produção normalmente diminuiu. Água limitada, o que acontece? Leite também é água. Diminuiu a água, diminuiu o leite. E pasto degradado. Sem pasto, meu querido e minha querida, você também não tem leite. Porque imagina só, a vaca precisa viver. Ela precisa gestar e ela precisa produzir leite. Você acha que ela vai tirar de quem? Do, da gestação dela? Da vida dela para produzir leite? Não. Ela vai tirar do leite. A energia, a proteína que era para ir para o leite, ela vai tirar de lá. Você podia estar ganhando, você está perdendo. Tá? Por isso é muito importante sempre ter cuidado. Pronto, vai arrendar uma terra. Veja como é que está o pasto. Pasto degradado, não pega, tá? Não pega porque não vai valer a pena para você. Agora vamos lá, como é que a gente vai resolver esse problema? Simples. Sombreamento, né? Instalar uma cobertura bem simples, com materiais acessíveis, como lona, estacas, e eu acho muito melhor árvore. Tem árvore de crescimento rápido, tem árvore que você pode utilizar até para alimentação, lógico, que não vai crescer do dia para a noite, demora. Uma moringa pelo menos demora aí para virar uma árvore frondosa, bonita, uns 3 anos aí. Você pode pegar também um ninho indiano, que é muito bom para madeira.
também deve demorar aí uns 3 anos para você conseguir ter um alinhamento ali, né, ter espaço para sombreamento. Então, plante árvore, fica muito bom para você ter sombra. Depois é água, busca alternativa, tá. Você não pode faltar água, não pode. Você está trabalhando com atividade de leite, você não pode faltar água. Água é seu bem ali mais precioso até que suas vacas. Porque se você não tiver água, você não vai ter vaca. Suas vacas vão morrer, sua produção vai cair e você vai entrar em prejuízo. E meu objetivo aqui é que você não entre em prejuízo, tá? Então tenha sempre um sistema de abastecimento de água com tanque móvel, por favor. E o pasto, né, gente? O pasto é muito importante para você que está começando, para não ter um gasto tão grande com alimentação. Pelo amor de Deus. Então faça piquete, faça colocação de cultura, tenha mais de um tipo de pasto ali, para facilitar, para melhorar a alimentação ali dos seus animais, para facilitar o seu rebanho. Então, bora fazer agora a simulação de custos e de receitas, né, da propriedade Boa Esperança. Então, nesse cenário, a gente tem 15 vacas em lactação, com uma produção média de 10 litros por dia por vaca. Então, a gente tem mais ou menos 150 litros por dia. Então, com receita mensal, a gente tem da venda do leite, 4.500 litros produzidos por mês, preço médio do leite dá 2,30, então uma receita de R$ 10.350. Poxa, peraí, tá bom, 10.350. Mas bora ver quanto é que ele gasta? Quais são os custos dessa fazenda? Então você tem ração e suplemento, R$ 2.800. Pô, R$ 2.800 por mês para 15 vacas. A gente pode diminuir esse custo? Pode. Mão de obra familiar, simulada, R$ 1.800 aí, tá? Vamos supor que só uma pessoa trabalha, só pai de família, só mãe de família. E aqui eu tô colocando R$ 1.800 por salário mínimo, junto com FGTS, com um monte de coisa aí, tá? Com carro trabalhista. Energia elétrica, R$ 500, que lá na frente você pode gastar mais um pouco e comprar um painel solar, tudo isso, e aí já diminui esse custo. Aí você vai ter vacina, medicamento, manutenção do pasto, que é importante para fazer uma adubação, mas lógico, não precisa sempre, mas é bom ter ali. Água, um caminhão pipa para emergência, porque a gente estava observando que estava tendo problema de água nessa fazenda, e reparos de pequenos investimentos também com R$ 300. Com isso, a gente teve um gasto total de R$ 6.700. Estão vendo aí? Ainda assim, teve lucro. E um lucro, bota aí, substancial. Desse custo mensal, a gente consegue diminuir o quê? Vamos lá. Se você já tem alguns anos aí na atividade, já se estabeleceu, você já consegue diminuir a energia elétrica, que gasta muito, tá? Ah, tendo um bom manejo, vacina, medicamento, você já diminuiu o custo. Água para caminhão, não digo que diminua o custo, porque a gente não sabe como é que vai continuar lá na região. E na sua região também eu não sei. Mas a gente consegue diminuir com ração, com energia. Mão de obra a gente não pode diminuir, né? Porque é seu salário. É o salário da outra pessoa que vai estar junto com você, tá? Então, bora lá. O resultado financeiro total, né, final, a gente tem R$ 10.350 de receita, menos R$ 6.700 de custo, que vai dar um total de R$ 3.650 por mês. Então, você consegue reduzir a dependência do caminhão-pipa, às vezes consegue, às vezes a fazenda pode ser que consiga, às vezes provavelmente não. Mas a gente consegue fazer o quê? Aumentar a produção de leite da vaca para 12 litros por dia. De 10 litros para 12 já é um absurdo, e consegue fazer isso, às vezes, com a mesma quantidade de ração e alimentação ali, só melhorando, só refinando. Tem muito produtor de leite que não gosta de um zootecnista, faça a dieta dele. Porque o zootecnista, logicamente, ele vai cobrar para fazer isso. Mas vai dar uma produção de leite muito maior e vai dar um equilíbrio melhor para você, porque você vai estar tendo mais leite, tá certo? E tendo, como é que eu posso dizer, um lucro maior. Então, vale a pena investir em piquetes rotacionados para melhorar o pasto? Muito! Porque um único pasto é interessante, mas quando você tem mais de um, já é um alimento mais nutritivo para o animal ali, tá?
E aí vem um ponto: leite é muito estável. Se o preço do leite cair para R$ 2, ainda vai ser viável essa produção? Às vezes não. Aí eu te faço a pergunta, produtor: se o leite cair, você vai continuar na atividade? O leite vem caindo. Infelizmente, a produção de leite no Brasil vem caindo. Você vai continuar na atividade? Você tem culhão para continuar? Tem produtor que não tem. E aí, então, a gente tem um problema sério aí, tá certo? Então, faça um resultado, anote tudo, pelo amor de Deus. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer. Vale a pena começar? Vale. Mas como eu disse, você tem que ficar ligado em tudo. Você é um empresário, tá? Você tem que entender que a atividade, seus animais ali são seus funcionários e suas máquinas. E você tem que estar lá. Em gado de leite não é gado de corte. Em gado de leite você consegue produzir, ganhar mais dinheiro ainda do que gado de corte. Consegue? Consegue. Mas você tem que estar de olho, você tem que estar lá. Tá? Agora que a gente viu todos os pontos essenciais para começar na atividade de leite, desde o terreno até a mentalidade empresarial, eu quero que você reflita comigo. Vale a pena entrar na atividade? Para mim, vale a pena. Eu acho interessante você começar na atividade, mas tem que entender isso, tá? Você tem que ter essa mentalidade de empresário, ter essa mentalidade que você vai ter que fazer investimento, você vai ter que guardar dinheiro, você não vai ter que tirar todo o dinheiro de lá, tá? E diminuir custos, chamar um profissional técnico para te acompanhar. Eu tenho um objetivo mais na frente, fazer uma mentoria. Por enquanto não, vai ser curso mesmo aí para vocês, de graça, porque mentoria eu vou cobrar, porque vocês vão ter meu tempo, mas aqui é de graça, estou gravando vídeo, então, por enquanto é isso, vocês têm que entender aí. Isso aí que esse curso que eu tô fazendo de graça aqui, já é uma mão na roda para vocês, tá certo? Então, gente, até a próxima aula, fique com Deus. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo para eu tentar responder. Deixa nos comentários, tá certo? Então é isso, tchau, beijo.